Eu sei que muitos que estão me assistindo agora, nós temos muitas pessoas de todo o Brasil e até de outros países nos assistindo, que têm medo da morte. Medo da morte. Você tem medo de pegar esse vírus e morrer. Você tem medo quando o assunto é morte. Porque você tem um terror só de pensar do que vai acontecer depois da morte. Você não tem paz a este respeito. A palavra do Senhor Jesus disse o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então preste atenção. Você, eu, somos corpo, alma e espírito. O vírus ataca o corpo. Qualquer doença que fira o corpo pode levar esse corpo a óbito. Esse corpo tem data de validade. Você vai estar aí dentro deste corpo 70, 80, 90 anos. Talvez se chegar a 100 anos, é o tempo que você vai estar dentro desse corpo. Mas aí dentro desse corpo, você tem uma alma e você tem o espírito. Quando a pessoa morre, o espírito, que é o fôlego da vida, volta para Deus. O espírito, que é o fôlego da vida, é o que cola corpo e alma. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Mas a alma da pessoa, a alma que é você, por exemplo, você que cheira, você que tem gostos de isso, daquilo, dessa comida, daquela música, desse entretenimento, esta aí é a sua alma. A sua alma que sente dor, a sua alma que sente culpa, a sua alma que sente às vezes tristeza, estresse, depressão. Essa aí é a alma que está dentro de você. Essa alma, quando o corpo morre, ela não morre, ela é eterna. Ela é eterna. Ou ela vai viver a eternidade com Deus, como o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se ela crê nele, se ela creu nele em vida, ela vai viver a eternidade com ele. Ou se ela não creu, se ela não exercitou a sua fé, não manifestou a sua fé, rejeitou a salvação, então a sua alma vai exatamente para a eternidade longe de Deus, para o inferno. Não por escolha de Deus. Você tem que entender muito bem isso. Os incrédulos dizem assim, que Deus é esse que joga seus filhos no inferno. Mentira. Deus não joga ninguém no inferno. Deus mandou o Filho dele a esta terra para que ninguém fosse parar no inferno. Então nunca diga isso. Nunca diga que Deus joga alguém no inferno. Deus não joga ninguém no inferno. As pessoas escolhem o inferno quando rejeitam a Deus. Jesus disse na sua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa crença em Jesus não é uma religião. Essa crença de crer em Jesus e não perecer não é uma religiosidade, mas sim uma crença que se manifesta através da prática da sua vida. Se você diz eu creio em Deus, mas você vive totalmente contrário a tudo que Deus fala, então você não crê. Você não crê. É mais ou menos assim. Se você vai ao médico e o médico fala, olha, eu acho que o seu problema é esse, eu acho que o seu problema é aquele, o exame está dizendo isso, eu vou receitar que você tome esse tratamento. E você sai dali do consultório, meio assim, em dúvida. Você não levou muita fé no médico. O que você faz? Você provavelmente deixa aquela receita para lá e vai em busca de uma segunda opinião. Por que você fez isso? Porque você não creu no médico. Quando você não crê, você não faz
o que a pessoa fala. Então, se você não faz o que Deus fala, você não crê nele. Simples assim. Não adianta você dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não, Deus é grande, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não adianta você falar isso. As suas palavras só têm valor quando as suas atitudes estão alinhadas com elas. Então, crer em Jesus de forma que venha garantir a sua salvação, é você decidir que você vai passar a viver segundo as palavras dele. Se você diz assim, eu quero viver segundo as palavras de Jesus. Então, quando você fizer isso, você vai receber a certeza da salvação. Ele vai perdoar os seus pecados, vai te guiar todos os dias, e quando você morrer, Ele vai te levar, os seus anjos vão te levar para estar com Ele por toda a eternidade.